eu posso estar cometendo um engano. Quando tem mais pessoas olhando nesse ângulo, você percebe que a sua posição ela já foi derramada pelo Espírito Santo, essa porção, para que essa meditação ela pudesse florescer. Então, eu vou ler um texto de Justino Marte, ok? De minha parte, eu, alguns outros cristãos de mentalidade correta, não só admitimos a futura ressurreição da carne, mas também 1000 anos em Jerusalém reconstruída, embelezada e aumentada, como o prometem Ezequiel, Isaías e outros profetas. Com efeito, Isaías diz a respeito desse tempo de 1000 anos: haverá céu novo e terra nova. E não se recordarão dos passados, nem lhe virão lembranças, mas encontrarão na terra alegria e regozijo que eu crio. Então, eu quero frisar esse ponto. Percebe que ele associou tempo de 1000 anos, haverá céu novo e terra nova, como diz Isaías. Muito E bem, aí ele queridos, vocês acabaram de ouvir aí o pastor Rafael Mikkel. Essa é a primeira parte da gravação. Primeira parte, no caso, envolvendo a pessoa do pastor Rafael Mikkel, né? Eu já gravei uma parte anterior a essa, né? Com relação à Nova Jerusalém, Novo Céu, Nova Terra. Essa é a segunda parte, mas eu quero dizer primeira parte com relação a esse estudo, esse vídeo aqui que está no canal do Thiago Tis. Inclusive, eu acho que embaixo aí, vocês viram lá, né? Que eu cliquei para assistir o vídeo no canal dele e já apareceu a oferta lá para comprar o curso, né? Quanto que eu queria parcelar. Eu não sei se é todos os vídeos assim, mas aí esse vídeo apareceu essa informação para mim, né? Essa opção. Então vamos lá. Vocês acabaram de ouvir aí o tiro no pé que o pastor Rafael Mikkel deu com relação ao texto do Justino Martin, né? Que ele pegou só o finalzinho da fala, que fala novo céu e nova terra, né? Haverá novo céu e nova terra, 1000 anos, né? Em Jerusalém, etc. Mas o objetivo da fala dele, do vídeo todo, é espiritualizar a Nova Jerusalém, trazer o novo céu e nova terra na vinda já de Cristo, sabe? Não respeitando ali o tempo, as restaurações, tudo que tem para acontecer, inclusive refutando, né? Tentando refutar Pedro, tentando refutar Isaías, né? Com essas colocações. Mas vamos ver o tiro no pé que ele deu aqui, ó. Nessa frase aqui, nesse trechinho que Justino Martin escreveu. De minha parte, e de alguns outros cristãos de mentalidade correta, não só admitimos a futura ressurreição da carne, e também 1000 anos em Jerusalém, embelezada e reconstruída, como prometeu Ezequiel, Isaías e outros profetas. Então, olha só, essa parte aqui ele não quis explicar o que Justino está falando, né? Eu e outros cristãos de mentalidade correta admitimos a ressurreição da carne, isto é, a transformação corpórea, a ressurreição dos mortos, né? As pessoas que morrerem em Cristo vão ressuscitar, nós admitimos, porque temos a mentalidade correta. Também admitimos que Jerusalém terrena será embelezada e reconstruída durante 1000 anos. Por que ele não explicou essa parte? Como promete Ezequiel e os outros profetas? Porque ele sabe, Justino sabe que quase todos os profetas vão falar disso, que Jerusalém será restaurada, será habitada novamente, escolhida de novo, né? Mas isso é para quem tem a mentalidade correta. Quem não tem a mentalidade correta vai espiritualizar, vai distorcer. Só que nesse caso aqui, na tentativa de espiritualizar e distorcer, tentou refutar Isaías, tentou refutar Pedro, deu um tiro no pé, né? Porque usou um texto que comprova que as pessoas do passado já ensinavam que Jerusalém será restaurada, Jerusalém será habitada e embelezada. Aí o finalzinho da fala, que ele fala de novo céu e nova terra, que eu crio, criar é diferente de restaurar. Criar porque está falando da eternidade, a inauguração da eternidade, o 8º dia. Deus vai criar um novo céu e nova terra, porque esse céu, essa terra e esse céu que existe hoje vão passar. Está escrito na Apocalipse 21. Primeiro céu e primeira terra passaram. Por que primeiro céu e primeira terra? Porque eles foram restaurados. 1000 anos com Cristo na terra. Jerusalém foi embelezada. Só que agora eles passaram. Não só isso, e as pessoas, as nações que restam também foram restauradas. Assim como a igreja foi glorificada na fala dele, as nações que restam também foram tratadas. O coração foi provado. Agora sim, Deus pode criar. Deus não vai criar uma coisa
do nada, cheio de homem ímpio na terra. Sabe? É maluquice isso, não tem cabimento. Então, restaurar e criar é diferente. É isso que a gente vai ver agora, a partir de agora, lendo. Mas não deixa de ver o vídeo inteiro do pastor Rafael Mico para dizer que eu não estou distorcendo, para não colocar palavras na minha boca. Porque foi ele que falou, por isso que eu coloquei aí na tela. Restauração é diferente de criação. Restauração é diferente de criação. Criar, você cria do nada, como Deus criou lá no início. Haja, produza a terra tal coisa, produza as águas peixes. Restaurar é diferente. Restaurar, você pega uma matéria, um elemento, um objeto que já existe. Você vai lá e restaura ele, traz a sua origem. Criar é trazer do nada. Algo que não existe, você traz à tona. Por isso que a aplicação é para o oitavo dia, para a eternidade, depois do trono branco, junto com a Nova Jerusalém. Por isso que o céu e terra fogem. Né? Não é que eles fogem, é que eles são destruídos, eles são eliminados. Né? Eles saem da presença de Deus porque Deus vai criar uma coisa nova. Beleza, vamos para o texto lá então de Pedro, para vocês verem o que Pedro está falando. Baseado no que eu já dei uma introdução aqui no assunto, vamos comparar, lendo o que Pedro escreveu, se ele escreveu exatamente conforme eu estou falando aqui, para não ficar no ar que é coisa da minha cabeça o que eu estou falando. Então vamos para lá. Então, queridos, aqui a gente está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso de número 13, que diz assim, né? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita justiça. Esse aqui é o texto que é usado, né? Para colaborar com a espiritualização da Nova Jerusalém, né? Ou seja, na vinda de Cristo, a Nova Jerusalém já desce e já acontece, inclusive, o novo céu e nova terra. E esses tais, né, supõem que Pedro está falando isso, né? Supõem que as Escrituras estão dizendo isso. Mas não é isso que está dizendo. Vamos pegar agora o contexto, né? Vamos voltar lá em cima, lá no verso 5. Vamos ver o que Pedro está falando na verdade, né? Para chegar nesse ponto aqui. Olha o que Pedro vai falar antes disso aqui. Verso 5, né? Eles voluntariamente, essa palavra voluntariamente é propositalmente ou deliberadamente. A pessoa escolhe fazer isso, né? Ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra. Ou seja, Pedro já está falando aqui de céus e terra, certo? Ele começa a falar do assunto céu e terra. Ele já falou em cima um pouquinho, inclusive, né? Mas o ponto central desse capítulo é falar do céu e da terra, né? Ou seja, um assunto escatológico, extremamente escatológico, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Verso 6. Pelas quais coisas pereceu o mundo então, coberto com as águas do dilúvio. Olha só esse verso 7, por exemplo. Mas os céus e a terra que agora existem. Não vai existir, não, sabe? O céu e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Quando é que vai ocorrer a perdição dos homens ímpios? Lá no trono branco, né? Eu sei que na vinda de Cristo muitos homens ímpios são eliminados, exterminados, mas não acaba com tudo, porque resta, né? Resta nações, inclusive nações ímpias, né? Que é besta, né? Eu já falei no vídeo anterior, inclusive, né? Que as nações ímpias vão deixar de existir, o mar vai deixar de existir, mas é com a chegada do trono branco, não é na vinda de Cristo. Então precisa acontecer essa perdição dos homens ímpios, né? Eles serem eliminados. E Pedro está dizendo aqui nesse verso 7 que o céu e a terra que agora existem estão sendo reservados, estão esperando, estão aguardando para o fogo, até o dia do juízo. E o dia do juízo é o trono branco, não é vinda de Cristo. Vinda de Cristo é juízo apenas para a igreja, porque o tratamento, né,
O juízo começa pela casa de Deus. Então Cristo vem, já estabelece o tribunal de Cristo ali, já julga a igreja, entende? Agora os homens ímpios, né, já necessita-se do trono branco. Então Pedro está citando o trono branco. Isto é, o céu e a terra que agora existem, o mesmo, né? Cristo vai vir e vai continuar sendo, vai continuar tendo céu e terra. E estes tais estão sendo entesourados e guardados para o dia do juízo. Que quando o trono branco vai descer, céu e terra vão fugir, vão derreter, vão ser desfeitos, né? Em outra tradução, Pedro fala que eles vão ser desfeitos, né? Pela manifestação de Deus, né? Isto é, eles fogem da presença de Deus. Verso 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Aqui ele está falando do milênio, né? De um dia, que é como 1000 anos, né? Verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Verso 10. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, o qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as suas obras que nela existem serão queimadas, né? Ou seja, como ele falou no verso anterior, que um dia é como 1000 anos, então durante 1000 anos o céu e a terra passarão, entende? Eles vão passar com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão. Tem tradução que vai dizer que se derreterão a terra e as obras que nela há se queimarão. Ou seja, é a destruição dos homens ímpios junto com a terra e o céu. Ou seja, vai ser eliminado tudo isso. Para qual propósito? Vamos continuar lendo. Ou seja, então os dois versos anteriores está falando de um dia que é a vinda de Cristo, certo? Dia de Cristo, tribunal de Cristo, vinda de Cristo, um dia, 1000 anos. 1000 anos, um dia de Cristo. Aí ele vai acrescentar mais informações agora. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, isto é, céu, terra, pessoas ímpias, que pessoas vos convém ser em santo trato, ou seja, procedimento e piedade. 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Ele vem como um ladrão de noite, dia de Cristo, apressando-vos para o dia da vinda de Deus. A vinda de Deus é o dia do trono branco. É quando o trono branco for estabelecido. Dia de Deus, dia de Cristo e dia de Deus. Só que o dia de Deus é maior, né? Ele começa no trono branco e vai, não tem fim. Ok. Em que, olha só, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, ou seja, o dia que Deus vir, o céu e a terra vão sumir da presença, eles vão fugir, se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Se fundirão, essa palavra está estranha, né? Mas eles se desfarão. Ok. Aí, para qual propósito que vai acontecer tudo isso? Porque para nós, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então, o novo céu e nova terra é depois do trono branco. Porque o novo céu e a nova terra serão criados, não serão restaurados. É claro que dentro dessa fala aqui, do 1000 anos, né, com Jesus na terra, o céu e a terra serão restaurados, né? Serão restaurados. Eu falei, apontei sempre para o trono branco e para o dia do juízo, para a destruição, mas dentro desse período tem a restauração na terra, tá? Não estou me contradizendo. Eu só esqueci de falar da restauração que vai estar acontecendo no sol, na lua, nas estrelas, na terra, em toda parte, né? Restauração de todas as coisas. Que a gente vai ver agora, inclusive, Pedro falando, né, da restauração, ó. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde o princípio, ou desde a antiguidade. Então o céu vai reter, o céu vai conter, mas vai conter o quê? Enquanto estiver tendo restauração, o céu vai conter o Senhor Deus, né? Porque os versos anteriores, vamos pegar o 19, ó.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, as pessoas estavam compungidas, né, por causa do Pentecostes, por causa da pregação de Pedro, e eles perguntaram para Pedro: o que a gente deve fazer? Aí Pedro fala: vocês devem se arrepender, né, se convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha tempo de refrigério da parte de Deus para vocês. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Agora, como que vai enviar Jesus? Jesus já veio, já subiu para o céu e enviou Pentecostes, né? Agora ele vai enviar quando? Jesus na vinda, como ladrão. O Jesus que já foi pregado. Aí, na vinda de Jesus, o que ele fala no 21? O qual convém que os céus contenha até o tempo da restauração, a restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Agora, se Jesus vem, estabelece o reino na terra, ele está na terra, o que os céus vai estar contendo lá? O Senhor Deus. Os céus vai conter o Senhor Deus até tudo ser restaurado. Salmo 110. Assenta-te à minha direita, como até que eu coloque os seus inimigos por estrado dos meus pés. Jesus está lá, ele vai vir. Quando ele vir, não quer dizer que Deus já colocou todos os inimigos debaixo dos pés, porque o último inimigo a ser colocado debaixo do pé é a morte, e o último inimigo é um pouquinho antes do trono branco ser estabelecido. Então, enquanto tem inimigo, o Senhor Deus está lá, no trono. Os céus retêm o Senhor Deus fica lá, até o último inimigo ser destruído, né? Ok, para falar de restauração, né? E agora eu vou finalizar que a gente vai ler lá em Isaías, né? Então, Isaías 65, esse trechinho aqui, né? Isaías 65, verso 17. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, essas coisas passadas e das pessoas não se lembrar mais das coisas que ficaram, mas que coisas que ficaram? As coisas passadas refere-se é, ao primeiro céu e à primeira terra que passaram. Tudo passou. E agora Deus vai criar uma coisa nova, céu novo e uma nova terra. Então tudo precisa ficar para trás. Tudo que foi criado, inclusive as lembranças, né? Entende? Lembrança, tristeza, dor, morte, choro, etc. Sabe? Esse texto eu ainda vou usar ele um pouquinho mais para frente, porque tem mais coisas aqui, mais coisas profundas, inclusive, para ser faladas, tanto da igreja quanto para nações que restam, né? Dentro ainda desse texto aqui. Então, o verso está dizendo: porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Ou seja, quando Deus criar, não haverá lembrança das coisas passadas e nem mais se recordarão. Primeiro, porque a coisa nova que ele vai criar vai ser estrondosa, né? Não tem nem como falar aqui em palavras, sabe? Me faltam aqui palavras, né, para enaltecer, para engrandecer a profundidade, a beleza, como é que fala? A incontável sabedoria de Deus, sabe? Em criar. Imagina quando Deus estava criando lá no início, nos 7 dias da criação, quando a gente medita em cima daquilo lá, a gente já sabe que houve um poder extraordinário de criação quando Deus estava criando. Aí veio a queda do homem, né? Aí foi se desenvolvendo a história, né? Logo a gente ficou sabendo que necessitaria de uma restauração, que o filho precisaria vir, etc, né? Então, dentre essa restauração do que foi criado no início, primeiro céu e primeira terra, né? Jesus veio na plenitude do tempo, né? Quando Paulo fala lá em Gálatas 4, começou essa restauração. Primeiramente em pessoas, né? Isto é, na igreja, e depois na terra, no sol, na lua, nas estrelas, as cidades assoladas, etc, né? Então, uma restauração foi feita, sabe? Na terra. Inclusive das nações que restam. Imagina as nações que restam entrar para o 8º dia, né, para a eternidade, e lembrando das dores, das coisas que eles perderam, ou no milênio, ou na grande tribulação. Não faz sentido, né? Então Deus quer que a gente entenda que são coisas superiores, coisas mais profundas, sabe? Coisas inefáveis, ouvir palavras que não são lícitas ser faladas para os homens, antes do trono branco descer. Agora, depois que o trono branco descer, novo céu e nova terra é criado, essas palavras podem ser faladas, né? Quantas coisas Deus não vai criar?
né? Agora, em cima de tudo isso que a gente já sabe, né? Para abrir uma nova etapa, né? Uma eternidade agora sem fim, com uma coisa que ele vai criar a partir do zero. Ele não entende? Como eu falei na introdução, que restauração é diferente de criar. Criar está muito mais além da nossa dimensão aqui de meditar, sabe? Da nossa intelecto humano. Então é algo grandioso, né? Paulo ainda fala, né, que são coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Mas essas coisas que Deus tem preparado está guardado. Não está revelado, né? Vai ser revelado no dia que ele criar. Então, entende, queridos? Como que é totalmente diferente a explicação da palavra de Deus, a leitura, sem você estar contaminado, sem você estar dentro da bolha do sistema, sem você estar bebendo água do Nilo, água do Eufrates, água daqueles outros dois rios lá que eu esqueci o nome, sabe? Na verdade, nem é daqueles rios, né? Tá bebendo água do Corguinho, enxurrada de enchente. Para fazer uma coisa dessa com as escrituras, né? Dar essas distorções, dar esse tiro no pé e querer espiritualizar uma coisa. Tentando refutar Pedro, tentando refutar Isaías. Tentou embaraçar as palavras de Justino Marte, mas foi um tiro no pé, né? Foi confundido. Se cumpriu, né? Tem se cumprido a palavra de Deus, né? Tem a maneira de crer, tem a maneira de falar. Aquele que crê não será confundido e nem será envergonhado. Mas esses tais sempre vão estar confundidos, porque eles vão tentar distorcer, vão usar termos, né? Vão, como é que se diz aqui? Cegamente vão tentar continuar espiritualizando a Nova Jerusalém, o milênio, sabe? Novo céu, nova terra já estabelecido no milênio. Mesmo depois de ouvir tudo isso, esse vídeo, né? Toda essa leitura, toda essa explicação, né? Você vê que Pedro estabeleceu uma linha do tempo lá no capítulo 3 para falar da vinda de Jesus, da vinda do Senhor Deus, da restauração no milênio, de criar novo céu e nova terra depois do trono branco. E lá em Apocalipse 21, você vai ver o desfecho lá. O primeiro céu e a primeira terra passaram. Daí eu vi a nova Jerusalém descendo. Aí eu vi novo céu e nova terra. Não tem como ver novo céu e nova terra já na vinda de Cristo, atropelando as coisas, sabe? Então essas pessoas, né, estão sendo envergonhadas e confundidas, e se não voltar atrás e se não se arrepender dessa asneira, dessa heresia, Deus vai levantar mais pessoas, com certeza, inclusive crianças, né, para refutar essas coisas que eles estão dizendo aí. E assim vão passar vergonha, vão ser confundidos cada vez mais, né? Confundidos e sendo envergonhados. Então é diferente. Então, quem estiver bebendo água limpa vai entender perfeitamente e vai dar glória a Deus. E vai se confirmar mais ainda, né? Vai se fortalecer ainda mais com a palavra de Deus, né? Agora, quem está bebendo água suja, quem está bebendo água no ribeirão, no corguinho, corguinho ainda inclusive que tem todo tipo de poluição tá ali, né? Naqueles córregos, sabe? Aqueles córregos que tem na baixada, no final da favela. A favela tá lá no alto do morro. O esgoto céu aberto, sabe? A, todo o esgoto, toda a sujeira que sai da favela cai lá no corguinho. Aí o corguinho vai descendo, né? A pessoa vai lá e bebe água do corguinho lá embaixo. É Cristo a igreja. É tremenda essa revelação aqui que eu tive, ó. Sabe? Tá pior, né? Tá pior que os dorminhocos do sistema. Fazendo essas comparações, essas espiritualizações, refutando Pedro, refutando os apóstolos, refutando os profetas. E ainda querendo dar lição de moral, porque tem que ter congregar, que tem que ter comunhão, que tem que perdoar, que tem que ser, ah, como é que se diz aqui, tem que ser brando, tem que ser manso, né? Tem que ter paz com todos. Se depender de mim, tem que ter paz com todos. Tem que ter paz com todos dentro do contexto dos santos que estão bebendo água limpa. Como que você vai ter paz com todos, inclusive com os que estão desenfreadamente distorcendo, sendo infiel e sendo desonesto com a Bíblia? E eu não vou aceitar e não vou admitir esse tipo de coisa, porque eu tenho a mente correta. Quem tem a mente correta admite e aceita o que está escrito. E anda em cima do que está escrito.
Deus criou suas leis, seus estatutos, para que a andássemos na risca, Davi fala. Não diz que é para ficar fazendo uma sinuosidade na risca. É a serpente que faz isso. Serpente sinuosa, ela vai fazendo curva. Uma hora ela vai para a esquerda, outra hora ela vai para a direita, você não sabe o caminho que ela vai tomar, mas ela vai fazendo curva. Sinuosa. Então, Davi fala que a gente tem que andar na risca. Andar em linha reta. Não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Porque olhar para a direita e olhar para a esquerda é o mesmo que a serpente faz. Ela anda fazendo curva. Ó. Ela é sinuosa. Uma hora está na esquerda, outra hora está na direita. Ela não tem foco, não tem uma meta. Aliás, tem a meta, né? Que é levar todos para a perdição. Todos que ela conseguir. E ela vai arrastar a terça parte, inclusive. Então, amém, queridos? Então, finalizei aqui, ó. Essa primeira parte, né? Ainda tem 3 ou 4 telas gravadas, né, do vídeo do pastor Rafael Mikkel, de pontos que ele distorceu. E as pessoas estão pegando o vídeo dele e colocando nos seus canais, né? Para aumentar, como eu falei, para aumentar o time dos espiritualizadores, né? Mas não pense não que o boleto vai chegar. Não vai ficar só na confusão e na vergonha. Vai vir o boleto. Então tem que prestar atenção no que tá sendo ensinado, o que está sendo falado. O boleto vai chegar. Mais cedo ou mais tarde chega. Assim como a palavra diz, né? Deus não retarda a sua promessa, como alguns dizem que está demorado. É porque ele espera o arrependimento para que todos sejam salvos, né? Mas tem gente que não quer se arrepender. Se não quer se arrepender, Deus vai colocar de cama mesmo. Coloca de cama. Para a pessoa pensar e ver. Se não se arrepender de cama, aí que paciência, né? Aí paciência, aí não tem o que fazer. Mas que o boleto vai chegar, pode ter certeza. E aí eu quero ver. Eu quero ver essa galera espiritualizadores aí refutar o que foi falado aqui, o que foi lido. Eu quero ver distorcer esses textos, essas colocações que foram aqui, foram levantadas aqui. Porque estão falando aí que a gente é narcisista, né? Prova pela palavra de Deus que nós somos narcisistas. E eu consigo provar que vocês estão sendo desonestos e infiéis com a palavra de Deus, estão bancando falso profeta, falso mestre, né? Para fazer essa lambança que vocês estão fazendo com o assunto Nova Jerusalém, chamando a Jerusalém da terra de prostituta, sabe? E eu não vou me cansar, não, de defender essa palavra. Por amor a Jerusalém, não vou me calar. Por amor ao Monte Sião, não vou me deter. E por amor à palavra e a Cristo, que compete pessoas, né? Eu não vou me calar, eu não vou deixar de falar. Doa quem doer. Se quiser sair do canal, pode sair, sabe? Se não quiser ter comunhão comigo, pode ficar à vontade, mas eu vou ficar com a palavra. Eu vou falar com o que está escrito, porque eu tenho a mentalidade correta. Então eu aceito que as pessoas vão ressuscitar, a carne vai receber uma transformação. Eu admito que Jerusalém será habitada outra vez, Jerusalém será reconstruída e embelezada. Porque eu tenho uma mentalidade correta. Eu não tenho uma mentalidade incorreta. Então é isso. Essa parte vai ficando por aqui. Ainda tem outras partes aí para a gente ler outros textos que foram distorcidos. Beleza? Um abraço, até a próxima parte. Como é que eu vou dizer aqui? Chamar Jerusalém de pessoas, entende? Ou dizer que a Nova Jerusalém é a igreja. Nova Jerusalém é espiritual e a igreja. Aí eu vou te fazer uma pergunta para você, que defende essa ideia, né? Tá? Não a nível de debate, a nível de meditação, a nível de pesquisa, a nível de edificação. E para você analisar o que você está falando e pensando e crendo. Se a Nova Jerusalém se trata de pessoas glorificadas ou de igreja, eu te faço uma pergunta. Quando é que Jesus ou o Senhor Deus saiu de dentro da igreja para que ele possa escolher a igreja de novo para ser a habitação dele?